a grande maioria não é totalmente sadia. Isto foi assim até agora. Isto quer dizer que o assunto da cura e o assunto das enfermidades tem sido tratado de uma forma paliativa. Porque se tivesse sido tratado de uma forma real, não haveria essa grande porcentagem de pessoas doentes. Nós sabemos que há pessoas que clinicamente não estão doentes, mas na realidade estão, porque elas já se habituaram com condições anormais de vida, já ficaram condicionadas a condições subhumanas de vida. Então estas pessoas não são sadias. Como uma pessoa que se habituou com o barulho, com o ruído contínuo das ruas, esta pessoa não é sadia. Ela ficou habituada com este barulho, com esta disritmia, mas ela não está sadia. E assim por diante. E isto foi assim até hoje. Mas com a vinda de uma nova era, na qual as grandes multidões vão sair da ignorância, a massa das pessoas vai começar a ser informada a respeito de tantas leis do universo, então esta situação poderá mudar. Então nós vamos falar hoje a respeito da cura, a cura das enfermidades, tanto físicas, quanto emocionais, quanto mentais, não da forma costumeira, não de uma maneira paliativa, na qual a gente trata do mal, mas não remove a causa. Mas nós vamos tratar disso de uma outra forma, e na tentativa de nós começarmos a nos coligar com os níveis de realidade aonde não existe a doença. Porque a doença, como nós a conhecemos, ela só existe no mundo físico, no nível emocional e no nível mental, que são os 3 níveis com os quais nós temos maior contato consciente. Então as doenças existem só nesses 3 níveis. Além do plano mental, não existe doença. Então, até hoje, a maioria continua doente, porque a maioria está concentrada nesses 3 níveis onde a doença existe. Se vocês notarem, a maioria está concentrada nos fatos físicos, não é? A maioria está concentrada nas coisas que acontecem no plano físico. A maioria está concentrada no próprio corpo físico. Então, a maioria está concentrada no nível de consciência onde as doenças são mais comuns. E também a maioria fica concentrada no nível emocional, onde as doenças são mais comuns ainda. Ou as pessoas ficam hipnotizadas e presas às próprias ideias. Então as pessoas ficam no mundo mental, concentradas no mundo mental. E a maioria se limita a ficar concentrada nesses 3 níveis. Ou a pessoa está pensando, não é? Ou a pessoa está sentindo alguma coisa, ou a pessoa está fazendo alguma coisa. Então a gente vive prisioneiro desses 3 níveis, onde as doenças existem. Mas nós temos vários outros níveis de consciência, onde as doenças não existem. Então, enquanto nós ficarmos tratando das enfermidades só nesses 3 níveis, no mental, no emocional e no físico, nós não vamos resolver nada. Nós vamos fazer um trabalho paliativo. Vamos manipular as situações nesses 3 planos, mas nada vamos resolver. Com o tempo,
as pessoas vão começar a transcender esses níveis. As pessoas vão começar a procurar a vida e vão começar a procurar, a focalizar o próprio interesse nos outros níveis de consciência. Isto é, no nível de consciência mental superior, no nível de consciência intuitivo e no nível de consciência espiritual, aonde as enfermidades não existem. Então nós vamos falar deste assunto não do ponto de vista paliativo, isto é, do ponto de vista de receitar remédios ou do ponto de vista de dar aconchego emocional e sentimental para as pessoas, e nem também do ponto de vista de transmitir para vocês alguma ideia humana ou desses 3 níveis a respeito do assunto, porque isso não resolveria nada. Isto seria um paliativo e não removeria a causa dessas enfermidades. E a maioria tem que cuidar da saúde, porque a maioria não tem uma saúde completa. Nós sabemos, de um ponto de vista amplo, não de um ponto de vista físico, emocional e mental, mas de um ponto de vista mais amplo, nós sabemos que nós recebemos forças do universo e forças que vêm da parte interna do Sol, neste sistema solar. E estas forças construtivas que vêm do universo para nós e que vêm do Sol, quando estas forças entram na atmosfera da Terra, que é de outra qualidade, porque a atmosfera da Terra, ela não tem a mesma purificação da atmosfera do Sol, de onde vêm essas forças. E a atmosfera da Terra também ainda não tem a mesma purificação da atmosfera do resto do universo e de outras zonas do universo. Porque o planeta Terra ainda tem que fazer uma purificação. O planeta Terra tem que passar ainda por um processo de evolução para que a sua atmosfera seja mais pura, do ponto de vista psíquico, do ponto de vista mental e físico mesmo. Então, quando estas forças que vêm do universo para nós e que vêm do Sol atravessam a atmosfera da Terra, essas forças encontram uma substância diferente, uma substância que é própria desta atmosfera da Terra, onde nós estamos hospedados neste momento. Então, do atrito destas forças puras que vêm do universo e do Sol com a atmosfera da Terra, que ainda não está suficientemente purificada, desse atrito surge uma situação de conflito que se materializa aqui na Terra como enfermidade. Então a enfermidade não é uma coisa só do homem. A enfermidade é uma característica de tudo aquilo que vive na órbita da Terra. Tanto assim que vocês veem que não é só o homem que contrai enfermidades, os animais também contraem, os vegetais também contraem, os minerais também contraem, todos os reinos terrestres contraem enfermidade. Então isto é uma situação terrestre que vai continuar por um pouco até que a própria Terra, como ser planetário, dê um certo passo evolutivo e comece a mudar e a purificar a sua própria órbita psíquica. Então, nós temos que ver o assunto da enfermidade e da cura, primeiro deste ponto de vista geral, porque nós então sabemos que nós estamos na órbita de um planeta onde o problema da saúde não foi resolvido em termos planetários. Precisa que o planeta passe por um certo processo evolutivo para depois não haver mais este atrito entre as forças do universo e do Sol com as forças do planeta,
que promovem esse estado de pouca sanidade, de um modo geral. Nós somos indivíduos que neste momento estamos encarnados no reino humano. Então nós somos indivíduos, somos vidas cósmicas universais que estamos encarnados neste momento na órbita da Terra. Então nós todos, como indivíduos encarnados na órbita da Terra, estamos fazendo parte desta realidade terrestre. Então quando nós, como espírito, aceitamos a encarnação na Terra, nós de antemão aceitamos vir evoluir, vir viver, vir colaborar com um planeta que está neste estado característico dele. E até hoje, até a época moderna, o homem não teve consciência destas coisas. Então, quando o homem tinha uma enfermidade, ele lutava contra esta enfermidade. Veja que posição um pouco inteligente. Ele se transformava num antagonista da enfermidade. Então ele lutava contra uma coisa que não está ao alcance dele vencer. Porque a enfermidade não foi causada só por ele. Ele está encarnado num planeta no qual a condição ainda é esta. E uma das tarefas do homem aqui neste planeta é exatamente mudar esta situação. Porque o homem tem condição de mudar esta situação. E o homem, a partir desta época, ele está começando a conscientizar tudo isto. Ele está começando a ficar consciente destas realidades e está começando a tomar uma posição diferente diante da enfermidade. Ele está começando a entender como é que isso existe, por que isso existe, e ele está começando a entender o que a enfermidade traz para ele. Porque ela traz alguma coisa para nós. Então, antes de nós nos relacionarmos com uma enfermidade, seria bom que nós compreendêssemos o que é isso e o que isso está fazendo em nós, o que isso está querendo nos dizer. E se nós começamos a lutar com isso simplesmente, se nós começamos a usar recursos paliativos, seja físicos, seja emocionais, seja mentais, somente, nós vamos ficar no campo da luta, mas não vamos resolver nada. Então, nesta época, no grau de evolução que o homem já conseguiu, ele já tem condições de começar a transcender este nível físico, este nível emocional e esse nível mental. Então, a forma de nós colaborarmos com a saúde aqui no planeta Terra, o primeiro passo é nós começarmos a transcender esses níveis normais de consciência. Este nível físico, este nível emocional e este mental, onde a doença campeia. E nós fazermos contato ou buscarmos contato com os níveis além desses. Então veja, qual é a primeira conclusão que se tira se a gente reflete um pouco sobre este assunto? Se a doença existe nos níveis físico, emocional e mental, que são os nossos níveis humanos, não é? Então, o que é que faz com que a gente permaneça doente? É a gente viver concentrado nos nossos níveis humanos. Então, se a gente vive envolvido, concentrado e prisioneiro dos níveis humanos, se a gente vive limitado aos interesses físicos, emocionais e mentais, então não há possibilidade nenhuma de nós sermos sadios. Embora em cada nível desse exista muitos processos paliativos para a cura. E processos até tecnologicamente muito avançados, como nós conhecemos através da medicina normal, não é? Da psiquiatria normal, da psicologia e de várias formas de medicina e de psicologia alternativas.
E nós sabemos então que todos esses recursos que existem nesses níveis, eles estão aí para dar um suporte para a nossa cura. Mas não são eles que nos curam e eles não têm poder para nos curar, porque todos esses recursos do físico, do emocional e do mental estão em um nível onde a doença é um fato. Então, todos esses recursos da medicina, da psicologia, todos esses recursos alternativos, eles são utilíssimos. Eles são instrumentos para virem em auxílio da nossa cura, mas nenhum deles em si pode nos curar. Isso está claro para vocês? Então, quando nós realmente buscamos a cura, e isto nós estaremos fazendo quando nós estivermos realmente procurando um contato com os níveis superiores de consciência. Quando nós estivermos, de alguma forma, procurando um contato com o mental superior, onde existem as ideias cósmicas, divinas, para a Terra e para nós. Quando nós procuramos um contato com o mundo intuitivo ou com o mundo espiritual. Então aí nós estamos no caminho da cura. E estando já então neste caminho, nós podemos usar à vontade os recursos do físico, do emocional e do mental. E devemos mesmo usar, se isto for necessário. Mas como um recurso, como uma coisa acessória, como uma ajuda. Mas não que isso cure, porque a cura vem de uma outra região. A cura vem da região de onde vêm essas forças do universo, e de onde vêm essas forças solares, e de onde vêm essas forças do nosso interior, que vêm de níveis de consciência muito além deste nível físico, emocional e mental. Então, quanto mais nós estivermos focalizados na nossa parte humana e na nossa parte psicológica, menos chance nós temos de ser curados. Nós podemos ver a nossa enfermidade ser removida por um período, mas não estamos curados. Ela é apenas removida, porque a causa não foi realmente removida. Foi removida a enfermidade, provisoriamente. A causa é nós estarmos totalmente centrados nos nossos níveis humanos. É de nós estarmos envolvidos com as formas de pensar normais da humanidade, que são todas do plano mental humano, de nós estarmos envolvidos com os sentimentos humanos normais, que estão no plano emocional, e de nós estarmos envolvidos com uma atividade externa desequilibrada, desarmonizada, que não está harmonizada com nenhum nível da natureza, como é sabido, e nós não precisamos falar disto aqui, porque vocês conhecem esses problemas. Nós estamos aqui para vermos como fazer a conexão com os níveis sadios, e não estamos aqui para estudar as condições atuais dos níveis físico, emocional e mental, que não são sadios e que nem pode ser pelo motivo que nós vimos. Então, se nós estivermos focalizando o dia todo somente os nossos níveis humanos, nós não temos a menor possibilidade de sermos curados. E se nós duvidarmos, se nós tivermos dúvidas, e se nós tivermos uma reação contrária à ideia de que nesses níveis, além do humano, existe a saúde, existe o equilíbrio e existe a harmonia, nós também não temos chance de fazer contato com esses níveis. Então o sofrimento humano, ele é acarretado, o sofrimento existe e é aumentado porque o nosso pensamento está demais centrado no corpo físico, nos problemas emocionais e nos problemas mentais.
E quanto mais o pensamento estiver focalizando aí, mais o sofrimento se prolonga e mais o sofrimento é confirmado e vitalizado. E quanto mais os nossos sentimentos se prenderem aos desejos do corpo emocional, e quanto mais os nossos sentimentos estiverem voltados para as coisas físicas e para as ideias humanas, então nós temos também pouca chance de nos abrir para esses níveis de cura. Além desses níveis humanos, existem no universo e nós, em cada indivíduo, nos nossos níveis profundos, existem outras energias, outras forças, outro tipo de forças. Existem outros níveis de realidade. E quando nós temos a clareza e a percepção de que isso é assim, e quando nós começamos a colocar a nossa aspiração nessa realidade desses níveis, além dos humanos conhecidos, então aí nós estamos abertos para a cura. Porque aí nós estamos em contato subjetivo com toda a esfera de proteção que vem do universo. E estamos em contato direto, subjetivo, com todas as energias do equilíbrio e da saúde. Por épocas inteiras, nós fomos habituados a só pensar em doença, a só falar em doença e a nos prevenir contra doenças. E vocês veem a propaganda que existe das doenças, a propaganda que existe dos medicamentos, a propaganda que existe dos sistemas de cura paliativos. Isto quer dizer que nós vivemos centrados naquilo que é a doença. Então, nós precisamos de uma reeducação. Nós precisamos de um novo enfoque. Precisamos de um novo comportamento para passarmos a ser sadios. E até hoje também, nós ficamos muito limitados pelas nossas forças humanas que vivem nos níveis doentes. Nós ficamos muito limitados pelas forças humanas, porque ficamos muito centrados até agora na nossa parte humana, que é feita de material terrestre. Nossa parte humana, como vocês sabem, é feita de material terrestre. E nós ficamos muito concentrados nesta parte. Então nós estamos concentrados na nossa parte, que naturalmente não é sadia. E é só agora, inclusive com o desenvolvimento da psicologia e com o desenvolvimento da consciência em âmbito planetário, é que nós estamos começando a perceber o poder que existe nos nossos níveis supra-humanos. A maioria de nós já ficou sabendo que tem um núcleo espiritual dentro de si. Um núcleo espiritual que representa uma energia e uma vibração que não é terrestre. Porque nós somos uma fusão deste processo terrestre com este processo que não é terrestre. E toda a nossa parte não terrestre, ela está consciente neste nosso nível profundo. E muitos de nós já sabemos que a concentração no nosso nível profundo começa a fazer ponte com esses outros níveis de realidade. Então nós já estamos nesta época praticamente conectados com o nosso centro de poder. E todas as vezes que nós tiramos a concentração desses níveis doentios, físico, emocional e mental, e colocamos a nossa atenção, a nossa concentração nesse outro núcleo de energia espiritual, de energia profunda em nós, nós estamos então já conectados com estas outras áreas da consciência. Então nós estamos neste momento com o nosso caminho aberto. Está faltando apenas nós decidirmos a mudar
a nossa polarização. Está faltando nós reprogramarmos o nosso sistema de pensamento. E em vez de ler lá uma placa, tome tal remédio para não ter tal doença, a gente não fixar os olhos nesta placa, mas fixar a atenção nos próprios níveis onde a doença não existe. Porque senão nós não saímos desse círculo vicioso. E nós não vamos parar de construir lugares paliativos, lugares onde realmente ninguém é curado, mas os efeitos são removidos temporariamente. Então veja, enquanto nós estivermos somente vivendo a vida humana e normal, e não tivermos trabalhando uma conexão com os nossos outros níveis de vida, nós não temos a possibilidade de nos libertar desse círculo vicioso. E toda a nossa educação nos leva a ficar presos nesse círculo vicioso. Se a gente observar, a gente vê que muitas pessoas, depois da primeira metade da vida, já estão se preparando para desencarnar. E depois da metade da vida já estão desencarnando gradualmente. E passam metade da vida no processo desencarnatório. Embora esse processo não dê nenhum sinal disso. Não tem sinal disso, porque a pessoa não está doente, mas a pessoa já está desencarnando. E isso se vê pela própria situação psicológica da pessoa, que não encontra mais uma razão de vida, que fica manipulando o seu passado, que fica lidando com as forças do que aconteceu até agora. Isto é uma pessoa que já está desencarnando e não sabe. Então veja, se nós ficamos nesta normalidade, nós não vamos resolver o problema, nós não vamos ajudar a resolver o problema deste planeta. Nós não estamos dando a nossa contribuição, porque o reino vegetal está fazendo tudo o que ele pode, como vocês sabem, pela perfeição das flores e pelo serviço que as plantas nos prestam, pelo serviço que o reino vegetal faz no planeta. Vocês veem o quanto este reino se realizou espiritualmente. E pelo serviço e pela beleza das pedras preciosas, vocês veem o que o reino mineral realizou. E eu não sei se entre os homens existem tantos homens que correspondam às flores e às pedras preciosas. Então tem que chegar a uma certa altura, o homem tem que assumir a sua posição. O homem tem que assumir o seu processo evolutivo. E o homem tem que assumir este fato de que cabe a ele, com a sua polarização mental, cabe a ele se coligar com esses níveis saudáveis, com esses níveis harmoniosos que estão além do mental, que é para o homem poder transmitir esta energia e essa vibração aqui, para os outros níveis, para o mental, para o emocional e pelo físico. E aí o homem estará em igualdade de condições do ponto de vista do serviço com os outros reinos da natureza, que estão fazendo isso. Desde o princípio. O homem não. Vocês notam que o homem existe para depredar, existe para usufruir, existe para poluir. Mas que o homem não tem uma atuação no seu nível que corresponda a este serviço contínuo que o reino vegetal e que o reino mineral prestam, e que muitos exemplares do reino animal prestam também. Então agora é que o homem chegou no ponto de poder conscientizar a sua tarefa, de poder perceber o que é que ele está fazendo aqui.
Então percebe-se, se a gente reflete um pouco, que a gente não está aqui para coisas físicas somente. E que a gente não está aqui para ficar prisioneiro do emocional. E que a gente não está aqui só para ficar prisioneiro do mental. Mas que a gente está aqui por uma questão mais importante. E que a gente tem algo a irradiar aqui. Que a gente tem algo a transmitir aqui. E que o vegetal, e que o mineral, e que o animal não podem transmitir. Porque eles não têm essa conexão que pode ser consciente com o intuitivo e com o espiritual. Então veja que na evolução da cadeia terrestre está faltando esse elo, está faltando que o reino humano se assuma realmente. E que o reino humano descubra que ele não está aqui para construir casas, para ganhar dinheiro, para fazer filhos, que ele não está aqui para fazer o que ele faz somente, mas que ele está aqui por uma coisa muito mais importante do que isso, e ele precisa despertar para isso. Porque se ele não despertar para isso, todas essas coisas secundárias que ele faz só têm valor humano, mas não tem valor evolutivo, não tem um valor universal. O que adianta eu construir uma casa para mim se a maior parte das pessoas não tem um teto? O que adianta eu ganhar dinheiro? O que adianta eu ter uma posição? Eu conquistar isso com meu esforço? Se a maioria não tem o que comer? Se a maioria não tem uma condição humana? Se a maioria vive numa condição subhumana? O que adianta isso? Vocês percebem que isso adianta humanamente. Porque isso satisfaz o meu lado humano, claro, mas o seu lado humano é terrestre, está nessa condição. Mas nada disso é coisa alguma de fronte daquilo que nós temos para fazer na nossa vida. Que são coisas ligadas a outros níveis de consciência, além desses. Porque veja, um João de barro faz uma casa. Um tatu faz uma toca. Uma formiga cria um formigueiro. Um homem fazer uma casa, isto é do reino animal. Vocês percebem? Então todas essas coisas pelas quais nós lutamos, e nas quais nós desgastamos toda a nossa vida, e quando chega na hora de desencarnar a gente pergunta, mas o que eu vim fazer aqui? Não sabe. Para onde eu vou? Também não sabe. E ali na hora de desencarnar chama os outros para saber onde é que eu vou, você sabe o que vai acontecer. Veja, a gente gasta a vida assim, fazendo o que o João de Barros fazem. O que as formigas fazem, o que os tatus fazem, não é? Procriando, o que os cachorros fazem, o que os gatos fazem, o que os passarinhos fazem. Nós fazemos exatamente o que eles fazem, sem uma outra dimensão, sem colocar nisso uma outra dimensão, sem colocar nisso um outro sentido. E esse outro sentido não vem desses níveis aonde a gente faz isso, não. Esse outro sentido vem dos níveis superiores de consciência, vem do intuitivo, do espiritual, do mental superior. Então, o sentido de tudo isso não vem da vida comum, não vem da vida normal, não vem disso que a gente faz normalmente na sociedade. Isso os animais fazem, só que num outro padrão, mas é a mesma coisa. Esse sentimento humano, possessivo, dependente, que a gente tem pelo outro, isso a gente vê no reino animal, um pouco menos desenvolvido, mas está ali para a gente ver. Será que é só isso que a gente tem para fazer com o próprio sentimento? Será que a nossa mente é para fazer o que as galinhas fazem? Pôr ovo, chocar ovo, depois dar comida para os pintinhos?
e depois ter ciúme dos pintinhos, se arrepiar quando alguém chega perto do pintinho? Será que é isso que a gente veio fazer aqui? Então, essa outra dimensão a tudo que a gente faz, é isso o que nós temos que perceber agora. E veja, nós conhecemos muito bem a nossa vontade humana. Esta é muito conhecida, né? A vontade humana da gente é muito conhecida. E esta a gente geralmente sabe qual é. Cada um tem uma vontade, dependendo das experiências passadas dele. Ele tem vontade daquilo que foram as suas boas experiências passadas. Então tudo aquilo que a gente tem vontade humanamente é tudo coisa óbvia, é tudo coisa conhecida. Então, nós temos essa vontade de alguma coisa. E será que a gente já se colocou a pergunta: como será a minha vontade profunda? Como será a vontade do meu ser lá no seu ponto mais profundo? Como será essa vontade? O que será que o meu eu profundo quer? É assim que a gente começa. Embora a gente tenha uma vontade já treinada, embora humanamente a gente tenha vontade de muita coisa, falta a gente perguntar: será que esta vontade é a vontade do meu ser profundo? O que será que o meu ser profundo quer? Hoje nós já sabemos, pela psicologia espiritual, que o que o nosso ser profundo quer é o oposto daquilo que a nossa parte humana quer. Então por aí vocês veem que nós estamos exatamente no ponto de nos reencontrarmos. Porque nós já sabemos disso. Então a nossa parte humana quer uma coisa, muito bem, ela quer, eu não posso fazer nada. Eu posso dar aquilo mais ou menos, ou me envolver mais ou menos com isso. Mas eu já sei, hoje, através dos níveis superiores, que a minha vontade profunda é outra, não é aquela. Então aí, como é que eu lido com a minha vida? Porque se eu já sei que a minha vontade humana, que é essa que vai construindo a vida aos trancos e barrancos, mas afinal, assim como o João de Barro constrói, eu também construo, porque eu estou um dos graus acima dele. Então não é vantagem nenhuma ficar construindo vida. Isso todo mundo constrói. O importante é saber se essa vida corresponde à nossa vontade no nível profundo. Ou melhor, se esta vida que eu vivo corresponde à minha vida nos outros níveis de realidade. E não precisa perder muito tempo com isso, porque a gente já sabe que não corresponde. E como é que a gente sabe que não corresponde? Não corresponde porque surgem na gente enfermidades, porque surgem na gente mal-estares. Então existe aquela razão geral, global, por haver isso, que é aquele problema terrestre, que nós não podemos remover sozinhos. Mas existe também esta nossa parte dentro do assunto. Eu sei que dentro desta conjuntura terrestre, eu posso ser mais ou menos enfermo. Depende de mim. Depende de eu conectar a minha vontade consciente com a minha verdadeira vontade que está lá no meu ser profundo. Então veja, vocês podem procurar médicos, podem procurar psicólogos, podem procurar o que vocês quiserem. Mas se vocês não estiverem trabalhando na harmonização da vontade consciente de vocês com a vontade profunda, com a vontade supraconsciente, se vocês não estiverem trabalhando essa ligação, não há chance de ficar sadio. Então, a primeira coisa é eu me perguntar: qual será a minha vontade profunda? Qual será a minha verdadeira vida? Qual será o meu verdadeiro sentimento? Qual será o meu verdadeiro sentimento? É uma boa pergunta, não é?
Porque esse sentimento que eu manifesto, e que eu manipulo e que eu dou para os outros, só recebe em troca ingratidão. Então tem alguma coisa aí que não está certa. Só recebe, a não ser em raríssimos casos, mas só recebe coisa diferente em troca. E o que isso está mostrando? Isso está mostrando que eu tenho que finalmente, de uma forma adulta, me perguntar qual é o meu verdadeiro sentimento. O que é que eu tenho para manifestar como sentimento? Porque se for um sentimento que vem do profundo, não é isso que eu vou receber em troca. Eu vou receber em troca uma outra coisa. Mas então qual é o meu verdadeiro sentimento? Qual é a minha verdadeira vida física? As pessoas, num primeiro momento, dizem, que ideia genial, eu vou fazer isso. Mas depois que começam, aquele lado humano começa a dizer, olha, não mexa muito com isso. Não mexa muito com isso, porque senão depois começa a desequilibrar aí o seu equilíbrio. Chamam isso de equilíbrio, né? Isso que a gente vê, chamam isso de coisa equilibrada, de coisa segura. Chamam isso de segurança, né? Então, o lado humano diz, olha, cuidado com essas perguntas. Porque se essa vontade profunda sua é o oposto de tudo o que está acontecendo aí, vá devagar com isso. E a gente vai chegar neste momento, muitos já estão nesse momento. Mas aí tem que encontrar a força dentro de si e nos níveis de onde vem a energia do universo, tem que encontrar a força para superar esta oposição que a gente tem dentro de si. Isto é uma força retrógrada. Todas as vezes que vocês estão fazendo a pergunta, qual é a minha verdadeira vida? Eu quero viver a minha verdadeira vida. Esta coisa que vem de dentro e diz, cuidado, pare com isso porque vai desequilibrar. Isto são as forças retrógradas em nós. Isto são as forças anti-evolutivas. Estas são as forças terrestres. E elas já estão desmascaradas. Porque todos nós já sabemos disso. Então aí, quando a gente chega nesta etapa de ficar fazendo esta pergunta, e quando a gente encontra esta força que diz, cuidado, parado, o que vão dizer de você? Você vai ficar sozinha, cuidado, você vai perder sua situação, você vai ser considerada louca, cuidado, você vai ficar abandonada. Essas forças começam então a atuar. E a gente precisa saber reconhecê-las, porque basta olhar em volta, basta olhar em torno, basta examinar os acontecimentos normais para ver que o que está aí precisa de reforma, que tudo o que está aí não está mais parando em pé, não é? Em todos os setores. Então, medo de quê? O que é que se tem a perder? Se o próprio eu profundo disser, olha, sua vida não é essa, o que é que vocês têm a perder? Vocês têm a perder um prédio de apartamentos? Na guerra de 40 a 45, cidades inteiras viraram um monte de cinza em poucos minutos. É isso que vocês não querem perder? Então o que é que vocês têm a perder? Essa tremenda insatisfação de não poder realizar, de não poder colaborar com a natureza, de não poder estar ativo no planeta, tanto quanto está ativo o reino vegetal, o reino mineral, uma grande parte do reino animal, que está aí emanando a energia do serviço. Então, essa insatisfação por não estar nessa condição, o que a gente tem a perder de conhecer a verdadeira vontade, de saber qual é a verdadeira vida, qual é o verdadeiro destino, aonde é o verdadeiro lugar, qual é o verdadeiro trabalho? O que vocês têm a perder com isso?
E parece que a situação externa vai ficando cada vez mais difícil e desequilibrada para nos dar uma chance de finalmente procurar qual é a nossa verdadeira vida, qual é a nossa verdadeira vontade, porque está demais evidente que não é isso que está acontecendo. E nós temos realmente um trabalho planetário que fazer. Nós temos realmente um papel nesta vida. Quando uma planta nos dá oxigênio, quando uma planta nos dá beleza, quando uma planta nos irradia calma, o que é que eu estou irradiando para ela? O que eu estou fazendo? Quando eu recebo essa energia do universo, quando eu recebo tudo isso, o que é que eu estou fazendo em troca?